E quando ele abriu os olhos, eu estava em cima dele com uma faca fechada assim na mão dele. E eu olhei para ele bem forte: saia daqui agora, senão eu te mato. E graças ao Pai Celestial, aquele homem levantou e saiu da minha vida definitivamente para nunca mais voltar. Então, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro para você: a história que você vai ouvir agora é uma história muito triste e de muita superação a respeito da minha vida. Por isso que eu quero deixar para você bem claro que até mesmo antes de você clicar em gostei, prestar bem atenção em tudo que eu vou te falar, que quem sabe pode te ajudar a você a sair de uma situação que eu achei que não haveria solução. Inclusive, a semana passada eu reencontrei uma amiga de uns 19 anos atrás, 18, 19 anos atrás, que ela participou de um momento muito triste da minha vida. De acordo com o canal vai crescendo, muitas pessoas vão me descobrindo e outras pessoas vão me redescobrindo, me reencontrando, como foi o caso dessa minha amiga, que hoje ela mora na Nova Zelândia. E para que você possa bem entender de tudo que eu vou te falar, eu preciso trazer você a essa época, uns 20 anos atrás, onde que eu estava recomeçando a minha vida. Recomeçando de uma forma muito triste, pois eu estava com a autoestima lá embaixo. Eu tinha acabado de ficar internada durante 6 meses, eu tive câncer, enfim, meu rosto estava muito deformado, mas eu estava engateando para uma nova vida. Eu estava criando forças para recomeçar a minha vida, já que aquela outra vida tinha sido devastada por uma doença. E de acordo com que eu estava caminhando, eu encontro um rapaz lindo, maravilhoso. E esse rapaz, ele me pegou no colo de uma forma tão especial, tão carinhosa, que eu me senti protegida e senti força para recomeçar. E junto com ele, eu comecei a me cuidar mais, eu comecei a voltar para a academia, a tomar suplementos legais, enfim, me fortalecer e cuidar da minha pele, do meu cabelo, para que a minha autoestima comece a relevar. Esse período com meu príncipe encantado demorou 6 meses. Esses 6 meses foram os meses mais incríveis da minha vida com esse rapaz. E a partir desses 6 meses, ele começou a apontar alguns pequenos defeitos que eu tinha. Um dia o meu cabelo não estava bonito, outro dia eu estava gorda. Ele lembrou que a minha pele ainda estava marcada. Lembra? Eu tinha o rosto deformado por um câncer. Eu estava em recuperação. E cada vez que ele mostrava esses defeitos, eu me sentia um pouco para baixo, um pouco mais oprimida. Com o passar do tempo, eu fui descobrindo que ele tinha outras namoradas, que ele buscava outras meninas. E cada vez que eu falava com ele, ele tinha uma desculpa meio estranha. Falava: mas é porque você não é assim, ou porque você não é assado, por isso que eu procuro essa menina, ou porque você não está bonita o suficiente. E aí eu me sentia para baixo, mas eu tentava melhorar, eu tentava ser melhor para ele. Falei: não, amanhã eu vou descobrir uma base boa, um creme bom, eu vou ficar bonita, eu vou fazer uma escova. Mas aí ele não conseguia me ver, ele só conseguia me ver os meus defeitos. E uma coisa que eu nunca contei aqui é que nessa mesma época eu estava aprendendo a dirigir. E eu precisava ir para a clínica, que nós tínhamos uma clínica de estética. A situação estava caminhando legal, estava caminhando bem entre nós financeiramente. E ele tinha ficado a noite fora, tinha chegado em casa de manhã, e eu pedi para que ele me levasse até a clínica, ele falou que não podia. E aí eu me enchi de coragem, desci, peguei o carro, e na garagem mesmo eu bati o carro. E eu liguei para ele, quer dizer, eu subi ali, interfonei para ele, pedi para que ele me ajudasse. Ele desceu e me bateu muito, 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 muito.
E se eu não me engano, essa foi a primeira vez que eu apanhei dele, de verdade. Antes era pequenos tapinhas, às vezes no rosto, às vezes nas costas, que eu acabava deixando passar. Eu falei assim, é só um tapinha. E quando realmente eu apanhei, lá embaixo mesmo na garagem, ele disse pra mim que eu estava apanhando porque eu desobedeci ele, que eu desobedeci a lei, que eu não podia pegar o carro sem saber sequer dirigir. Enfim, ele me humilhou de várias formas. E quando eu me vi, eu estava pedindo desculpa por ele. Eu estava realmente achando que eu merecia apanhar. E devastada. Aí eu subi, me recompus, e passou um tempo ele me levou para a clínica e eu comecei a ter esse ciclo. E essa minha amiga em questão, ela sempre me via com o olho machucado, ou às vezes triste, às vezes cabisbaixa. E ela falava para mim, você precisa dessa vida, Joana? Você precisa mesmo desse relacionamento? Eu só ouvia, mas não dava atenção nas coisas que ela me falava. Porque eu achava que eu era o erro dos erros. Eu achava que eu era a pessoa mais errada do mundo. E assim foram passando os dias nesse relacionamento. Os dias que a gente estava bem financeiramente, que a clínica tinha vendido bem, imediatamente ele queria sair para jantar, para gastar, para fazer algumas coisas. E eu ia, mesmo sabendo que eu não podia gastar, eu aceitava sair com ele só para ver ele feliz e saber que a gente ia voltar para casa, não ia ter briga, porque a gente tinha dinheiro para gastar. E quando a clínica não vendia bem, com certeza ia ter brigas em casa. E essas brigas acabavam em violência. Violências essas que não eram mais verbais. Eu sempre apanhava quieta, achando que eu merecia apanhar daquele cara, daquele rapaz. E assim foram se passando os meses e os negócios foram caindo, porque eu não tinha força para trabalhar. Eu chegava na clínica para trabalhar, eu não tinha aquele ânimo, aquela coragem, sabe aquela garra que você tem para trabalhar? Eu não tinha. Eu deixei que as coisas fossem por água abaixo. Sim, essa culpa eu ainda levo comigo, porque eu não tinha forças nenhuma para recuperar aquela situação. E sem forças, esse pequeno comércio que nós tínhamos quebrou, faliu. Daí minha vida virou um inferno. Esse rapaz que me traía de vez em quando, ele começou a me trair direto. Muitas vezes ele trouxe até pessoas para dentro de casa, me apresentou como se fosse prima, parente, alguma coisa assim. Uma vez fui até empregada dele e eu aceitava essa situação. E quando eu comecei a aceitar essa situação, eu tinha medo, porque ele falava para mim que se eu não fizesse aquilo eu iria morrer, já que eu estava em São Paulo sozinha. Eu não tinha família, eu não tinha ninguém em São Paulo por mim. Eu tinha alguns amigos, mas meus amigos não tinham força para me tirar daquela situação, que é o caso dessa minha amiga. Ela não tinha essa força, ela só tinha muito medo por o que podia acontecer. E você com certeza vai perguntar, mas na época não tinha polícia, não podia reclamar? Sim, eu fui na polícia, fiz algum BO, mas depois eu achava que eu era culpada por aquela situação, que o problema estava em mim. E essa situação foi se agravando tanto, mas tanto, que eu lembro que um dia eu estava batendo um bife na cozinha e ele estava na sala. Esse apartamento era um apartamento muito bonito que eu tinha em São Paulo. Então da cozinha eu via ele. E aí ele me fez uma pergunta, ele estava assistindo o jogo, e eu só falei para ele, não entendi, você poderia repetir? Ele veio de lá já com a mão fechada. E antes dele me dar um soco, eu tinha uma tábua de bater carne, que era madeira maciça. Eu peguei aquela tábua e foi com toda
força na cara daquele canalha, que ele desmaiou. Na hora. Na hora. E quando ele abriu os olhos, eu estava em cima dele, com uma faca fechada assim na mão dele. E eu olhei para ele bem forte. Saia daqui agora, senão eu te mato. E eu me vi, eu estava toda ensanguentada. Toda ensanguentada. Todo o rosto dele todo ensanguentado. Porque quando eu bati aquela tábua, machucou muito o nariz desse homem. Isso foi sangue para todo quanto é lado, o sangue espirrou em mim. Ele olhou para mim com um olho de desespero, levantou e foi embora. E depois desse momento foi me dando um alívio, que eu percebi que eu era capaz de me defender fisicamente. Naquele dia eu percebi, eu não sou uma pobre coitada, eu não estou sozinha no mundo, eu sou capaz de me defender. E passou uma semana, um advogado que ele tinha contratado entrou em contato comigo para que a gente pudesse fazer a nossa separação. Ele exigia algumas coisas, já que nós tínhamos morado... Ai, não lembro agora que eu estou um pouco nervosa, mas eu acho que foram uns 2 anos. 2 anos, eu acredito que foram. Inclusive eu já contei essa história aqui, mas não com a riqueza de detalhes que eu estou contando hoje. Nesse período ele me pediu que eu desse para ele a televisão, o computador. Na época estava começando essa história do computador, as televisões, o som, enfim, toda a coisa elétrica da casa e todo o mantimento e todo o dinheiro que eu tinha na conta. Eu falei que sim, que eu aceitaria aquilo. Aí o advogado veio junto com ele, veio até a mãe dele junto também, e lá eles retiraram tudo que queria. E eles levaram até o sal. E na minha conta eu tinha muito pouco dinheiro. Ele levou tudo. Tudo ele levou. E eu me vi sozinha dentro de casa, sem dinheiro, sem nada. E recomecei a minha vida naquele dia. E eu resolvi compartilhar isso com você porque às vezes você acha que essa pessoa que você está é a sua alma gêmea, porque era isso que eu achava que esse rapaz era para mim, minha alma gêmea. Esse rapaz me ajudou a recuperar minha vida, porque no momento que eu estava muito ruim, ele estava lá do meu lado. Sim, ele foi minha alma gêmea. Eu não ia encontrar nunca uma outra pessoa parecida com ele. E de acordo que eu fui me recuperando, quando eu percebi que no Brasil não tinha solução para me recuperar, eu vim para a Europa. Daí eu tive um namorinho e logo depois eu encontrei meu esposo. E daí eu encontrei a minha alma gêmea. Parece que no mundo existem várias almas gêmeas pra gente, né? Que só depende da gente encontrar essa alma gêmea, ou da chance de se encontrar. Porque se eu não tivesse sido forte o suficiente para poder sair daquela relação, com certeza, eu estaria até hoje achando que aquele homem era minha alma gêmea e que eu tinha que suportar tudo aquilo. Eu não estou falando que você tem que agir da mesma forma que eu agi, violentamente, porque eu recebi um livramento do Senhor para a coisa não ter sido agravado, porque naquele dia eu estava tão enfurecida, tão dominada pelo ódio, porque se ele insistisse, eu acho que eu tinha machucado, a situação não teria acabado da forma que acabou. Então eu quero falar para você, se você está passando por uma situação como essa, acredite, atrás dessa montanha tem uma vida diferente, atrás dessa montanha tem outra alma gêmea para você, que vai te fazer feliz. Eu, no meu caso, eu tive 2 relacionamentos. Eu não estou falando que eu sou uma santa, não. Tive vários namorinhos. Namorinhos sim, estou falando de relacionamento, de morar junto. Foram 2. Foi com esse animal. Desculpa, eu posso ter errado, mas ele pra mim é a pessoa que eu já perdoei, mas
Quando eu lembro disso, me revolta muito. Por eu ter me deixado me levar disso. E o meu esposo atual? E na minha parte jovial, na minha fase jovial, que eu poderia ter um monte de namorinho, eu não podia, que eu tinha o Thiago, depois tive o César, eu tinha que ter exemplo para essas pessoas. Mas mesmo assim tive umas paquerinhas, tá? Agora, relacionamento firme, de morar junto e sério, assim, foram 2. Então acredite que atrás dessa montanha você vai encontrar o seu caminho, a sua direção. Hoje, eu acho que o homem que eu estou é sim minha alma gêmea. É um homem preparado para o nosso Pai Celestial. Mas se amanhã, se alguma atitude dele me entristecer, ou alguma atitude minha para ele entristecê-lo, a gente não tem que ficar preso nesse relacionamento. A gente não pode se machucar. A gente tem que acreditar que sim, a gente pode encontrar uma outra alma gêmea. Então essa é uma história triste e uma história de superação que eu pretendo contar mais detalhado aqui para você. Não vou deixar só no livro, não. De como eu recomecei sem 1 centavo e sem 1 quilo de sal dentro de casa. Você quer saber? Só você me perguntar que eu te conto. Mas uma coisa eu quero falar para você. Acredita em você. E não deixa que ninguém te humilhe da forma que eu fui humilhada. O dia que você aprender a se valorizar, as coisas todas acontecem.